Futuro Transcendente. Um livro que nos leva a fazer reflexões um pouco mais à frente. Para que a gente possa pensar como estamos nos comportando frente a nós mesmos e frente ao universo, dentro dessa engrenagem da dinâmica da vida que vivenciamos, que passamos por ela. Capítulo 5. Viver em um planeta mais feliz. Quais os pré-requisitos para uma reencarnação em um planeta mais feliz? Quais os pré-requisitos para uma reencarnação mais feliz aqui? Aí você fala assim, mas eu não acredito em reencarnação. Bom, nós estamos falando de possibilidades, nós estamos falando de reflexões, não estamos determinando que ela exista. Nós estamos fazendo um quadro comparativo, mostrando aqui, vamos dizer filosoficamente, como seria possível, se existir. Ah, mas eu sou espírita e eu tenho convicção de que existe reencarnação. Ótimo, então você vai ver o que é que você precisa para se melhorar. Ah, eu sou ateu, não acredito em nada disso. Ótimo, faça uma reflexão sobre essas possibilidades. Afinal, todos nós temos que pensar, principalmente em nosso futuro, aqui, e se existir, o além. Considerando a existência da vida humana em outros planetas e a possibilidade de um terráqueo ter condições de ir reencarnar em um planeta mais feliz, quais seriam os pré-requisitos para tal conquista? Se nós queremos ir reencarnar em um planeta mais feliz, na codificação fala muito sobre Júpiter como um planeta muito feliz, de muitas conquistas, e como é viver em Júpiter com a temperatura que congelaria, que nós chegássemos lá com o nosso corpo físico, com a nossa estrutura de hoje, congelaríamos instantaneamente. Então, como é viver em Júpiter? É para a gente pensar, é para a gente refletir. Raciocinando sobre cada situação a ser vivenciada em um planeta onde reine a felicidade, vamos deparar com alguns tópicos importantes destacados por Jesus para estarmos no reino dos céus. Então, podemos deduzir alguns princípios a partir destes pontos. Reino dos céus é o reino da consciência tranquila, o reino do bem-estar espiritual. Ponto 1. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para estarmos em um planeta mais feliz e com maiores conquistas tecnológicas e espirituais, precisamos desenvolver melhores sentimentos com relação ao nosso próximo e entendermos que precisamos amar no sentido mais amplo e transcendente para podermos estar entre os candidatos a habitar planetas felizes. Entender que os planetas mais felizes, esses planetas que estão numa dimensão superior, como dissemos antes, algumas dezenas, centenas e milhares de anos à nossa frente, como é estar em um planeta assim? Quais os pré-requisitos para irmos? Um deles, certamente, é amar uns aos outros. Porque para o planeta ser feliz, o amor deve predominar. Tópico 2. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. No momento atual que vivemos, diante de tantas controvérsias, de tantas atitudes estranhas, reflitamos. E que é ser servos? Entender a necessidade de servir ao próximo e à nossa coletividade é fundamental para podermos nos candidatar à melhoria de nossos sentimentos e podermos estar entre aqueles que podem pretender reencarnar em um planeta mais feliz e mais evoluído. Assim, todos os instantes e todos os momentos nós temos que fazer essa reflexão. O que nós estamos buscando, o que nós estamos procurando encontrar. A vida traz para nós situações das mais variadas, situações que nos levam a agir e a tomar as atitudes mais condizentes e mais compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. Por isso, precisamos então compreender que nós temos que fazer alguma coisa a mais pelo nosso semelhante, pelo meio onde nós estamos. Se nós não procurarmos agir dentro da coletividade, fazendo bem, trabalhando pela edificação do bem, por fazer com que os nossos sentimentos, os nossos corações se elevem e se fortalecem, aí a gente estará perdendo oportunidades de nos melhorar. São questões de entender. E faça o bem que tiver ao seu alcance,
dentro das suas possibilidades. E aí, tem uma infinidade de possibilidades de fazermos o bem, sempre. 3. Tive fome, me deste de comer. Saber compartilhar o pão do corpo é sinal de desenvolvimento espiritual necessário a compartilhar o pão do Espírito e ter entendimento da filiação divina e da sua necessidade de ser criador de um mundo melhor, começando com as suas ações no bem incondicional. Veja bem, diante da necessidade do próximo, você tem que ver como uma necessidade sua. Se o outro não tem o alimento, você tem a possibilidade de ajudá-lo com o alimento. E cada um de nós vamos estar oferecendo um ao outro aquilo que nos é compatível, que é necessário para que o outro tenha possibilidades de ter alguma coisa melhor do que não ter nada ou do pouco que ele tem. E cada um de nós devemos colaborar na medida das nossas forças, das nossas possibilidades. Ninguém exige do outro uma possibilidade igual a do Chico Xavier, que ajudava a todos incondicionalmente. Mas se nós não podemos ajudar todos, aquela multidão que o Chico ajudava, nós podemos ajudar alguns, ou mas que façamos alguma coisa pelo nosso próximo. 4. Bendizei aos que vos maldizem. A maioria de nós reage com violência ao depararmos com a agressão alheia, seja em nível físico ou verbal. Mas Jesus nos recomenda a sua ação de paz e bênção com relação às agressões para nos aproximarmos do reino de Deus. E aqui está uma chave extremamente delicada para que nós procuremos entender o que Jesus está trazendo para nós. Bendizei o que vos maldizem. Então nós devemos agir sempre com a bênção. Não importa qual seja a situação, nós devemos proferir bênçãos. E às vezes eu falo que é xingar, falo assim, desperte para Deus. Porque aí você está produzindo uma bênção, e uma bênção que vai com a carga magnética de uma força que a espiritualidade vai trabalhar segundo a possibilidade de cada um. Portanto, trabalhemos para fazermos o melhor possível, trabalhemos por construirmos em nosso íntimo as forças do amor, da paz e da fraternidade. Estive no hospital ou na prisão e me foste ver. Muitas pessoas fogem dos doentes e amaldiçoam os presidiários. Ele nos recomenda o amparo, a compaixão e a visita a esses irmãos em dificuldade física e espiritual. Sua recomendação transcende ao que a maioria tem predisposição a fazer. Portanto, requer um grau maior de compreensão da desgraça alheia e pede-nos um olhar diferente e um entendimento maior com relação ao próximo, em qualquer condição em que ele se encontra. Não importa como a pessoa se encontra, nós devemos procurar fazer o melhor possível. Muitos de nós estamos presos a um corpo feio e gostaríamos de ter um corpo mais bonito, em uma cor que gostaríamos de ser mais claro, ser mais escuros, cada um com seus conflitos íntimos, com as suas necessidades interiores, e que não deixa de ser uma prisão, que não deixa de ser estar internado em um hospital para tratamento de seus conflitos íntimos. E Jesus pede para com todos compaixão e amparo. Oferecer sempre algo que leva à paz, à harmonia dos sentimentos. Fazendo com que procuremos, então, ampliar nosso entendimento, ampliar nosso desenvolvimento e aprimorar, frente à vida, as formas com que a gente encara cada situação. Procuremos, assim, fazer o melhor, para que o melhor venha nos procurar, para que o melhor venha até nós, nos impulsionar para as realizações maiores que a vida nos oferece. Cada um tem em si a possibilidade, cada um tem em si uma condição de oferecer ao outro, uma condição de construir com e para o outro algo melhor. Procuremos, pois, agir de formas a fazermos sempre o melhor possível, em qualquer condição.
racismo, você está assinando a sua próxima sentença da sua próxima existência. Jesus e Buda entendiam que os bens desse mundo são passageiros, mas as nossas ações a partir da posse desses bens faz a grande diferença no plano espiritual. Em momento algum eles falaram assim, seja um mendigo. Não. Portanto, Jesus ainda deixa para nós que ao recebermos o talento, temos que saber multiplicar esse talento. Portanto, cada um de nós desfruta da livre vontade de agir neste ou naquele sentido, mas todos seremos responsabilizados pela lei maior com relação às consequências do que viermos a fazer. As nossas atitudes, as nossas ações terão sempre consequências, e cada um devemos então procurar fazer o melhor possível para buscarmos entender como é que a lei divina age em nós e como que nós vamos fazer essa lei divina agir e interagir dentro dos processos de melhoria que cada um de nós precisamos. Façamos, portanto, o melhor possível para a transcendência da nossa existência, para a transcendência da nossa compreensão. Para melhor entendermos, basta observarmos as condições de vida na Terra, e logo concluiremos que ou tudo é gerado a partir do nada, e a vida é um caos, ou tem uma lei maior que a define, e direciona os fatos com muita justiça e sabedoria. Vejamos, nós estamos vivendo aqui na Terra em que condição? Nós estamos passando aqui na Terra sobre qual condição? Precisamos então começar a entender que devemos gerenciar a nossa vida no sentido do bem, no sentido da verdadeira fraternidade, no verdadeiro crescimento espiritual. Porque na Terra, cada um de nós geramos uma consequência para o nosso futuro. Portanto, não existe um caos. Existem pessoas passando por aprendizados necessários e compatíveis com aquele momento que eles estão, com aquele momento que eles estão vivenciando. Como o universo é muito perfeito, isso sugere uma ordem superior, controlando tudo, podemos entender que Deus é uma potente energia que tudo envolve. Ele envolve todos os planetas, todas as estrelas, mantendo a ordem e o equilíbrio em toda parte. Olha, precisamos então aprender a desenvolver esse sentimento no universo, procurarmos essa perfeição para sabermos controlar a nós mesmos, entendendo que Deus controla tudo que acontece. Onde, como e quando tem uma lei que é muito superior ao nosso entendimento, controlando todas aquelas situações. Então terremotos, tsunamis, guerras não. Tsunamis e tantas outras situações ocorrem com a presciência de Deus? Sim. E ali vão estar reencarnados somente aqueles que precisam passar por aquele momento, por aquela experiência. Porque para Deus não tem uma coisa ruim acontecendo. Tem algo acontecendo que leva um conjunto de pessoas a fazerem um conjunto de reflexões para vivenciarem uma experiência que lhes trará consciência de seus atos ao longo da existência e certamente a partir dali quitam uma dívida de um passado distante para conquistar para o futuro transcendente da vida, para o futuro transcendente das realizações superiores. Então, como vemos, tudo está certo. Mas a questão das guerras entra uma série de implicações das nossas dificuldades, como vimos aqui atrás. Vamos voltar lá um pouquinho. Começam a gerar tantas maldições da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sem partidarismo, mas de pessoas daqui para cá, de cá para cá, e vai gerando aquelas ondas vibratórias negativas em todo o planeta, e depois um grupo resolve materializar as ações contra outro grupo. Portanto, nós seremos responsabilizados por aquilo que estivermos fazendo, e todas essas situações ocorrem porque tem uma lei maior que a define. Como o universo é muito perfeito, e sugere uma ordem superior controlando tudo, podemos entender que Deus é uma potente energia que tudo envolve. Ele envolve todos os planetas, todas as estrelas, mantendo a ordem e o equilíbrio em toda parte. Esse entendimento de que Deus é transcendente porque por mais que tentemos definir Deus, jamais conseguiremos chegar
a uma definição perfeita, porque somos muito imperfeitos e vamos medir tudo segundo aquilo que conhecemos. Que ele é uma energia de potente amor, sabedoria, que mantém tudo em equilíbrio. Agora, como é e o que é essa energia, como ele mantém tudo esse equilíbrio, aí são questões que com os futuros transcendentes que nos aguardam, conseguiremos entender melhor. Portanto, como todos os seres têm em si uma partícula de Deus, que se desenvolve e amplia sua luz conforme o desenvolvimento da consciência, esta partícula divina, que podemos chamar de consciência, se desenvolve e amplia com a participação nas ações individuais e coletivas, no meio físico-psíquico onde se vive. Assim sendo, cada um a desenvolve com mais ou menos intensidade, de acordo com a sua participação no desenvolvimento do bem, na coletividade e a incorporação desse sentimento em si próprio. E desenvolver essa consciência para o entendimento superior, eis a grande dificuldade. Para aqueles que gostam de falar sobre ufologia, extraterrestres, nós temos uma série de estudos que chama Os Exilados. Tem um grupo no Facebook que também chama Os Exilados na Terra. E então nós vamos ver, tanto nos dois grupos, né, tanto no YouTube quanto no Face, vários estudos, várias explicações para esse momento quântico que nós estamos vivendo, esse momento de transformação, esse momento que começa onde não sabemos e vai terminar também onde nem imaginamos, mas são processos que vamos passando por etapas a etapas para crescermos. Alguém tem ideia de quando começou tudo? E quando vai terminar? Lógico que não. Portanto, não sabemos quando começou, nem imaginamos quando vai terminar, mas estamos envolvidos num processo de transformação para ampliarmos o conceito conscienciológico que temos, para desenvolvermos a nossa consciência. E ao desenvolvermos essa consciência e ir aprendendo a nos controlar em cada etapa para sermos menos violentos, menos egoístas, menos invejosos, menos ciumentos, então nós vamos nos aprimorando em cada etapa para buscarmos a perfeição, para sermos mais perfectíveis. Todos os seres do reino mineral, reino nominal, possuem em si uma energia divina que os fazem crescer constantemente para Deus e a se aperfeiçoarem ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, adquirindo entendimento e compreensão para melhor servir no aprimoramento próprio e dos que estão ao seu lado. Então, veja bem, à medida que a gente vai passando por esses processos de aperfeiçoamento, de melhoria, de crescimento, isso vem ano a ano, século a século, milênio a milênio, porque a alma, devemos entender que ela é imortal. Agora, a partir desse momento, nós estamos entendendo que a alma é imortal, passando por várias etapas de aperfeiçoamento. Conforme vamos desenvolvendo essa consciência, nós vamos nos aprimorando e ajudando quem está ao nosso lado a se aprimorar. Então, é um conjunto de ações que vai fazendo com que todo o planeta se melhore. E tem melhorado muito. Assim sendo, se você pretende desfrutar do prazer transcendental de estar em um planeta mais feliz e mais evoluído, comece hoje mesmo a sua preparação íntima, realizando o bem por onde passe e deixando a marca da sua luz nos caminhos da vida. Que, quem sabe, você conquiste a possibilidade de ir reencarnar em um planeta mais feliz e mais evoluído? Olha que possibilidade. Mas caso você ainda esteja impossibilitado de ir para um planeta mais feliz, você terá contribuído para a melhoria do seu planeta, deixando melhorias para a sua descendência e, quem sabe, para você mesmo. Porque quando nós falamos em melhoria, em qualidade, fala-se muito em qualidade total, nós temos um livro que chama Qualidade Transcendente, que vai mostrando esse caminho desse processo de evolução, desse processo de aperfeiçoamento, desse processo de crescimento íntimo. Aí o que nós vamos vendo? Vamos começando a aprender, vamos começando a perceber que todos nós temos que caminhar no sentido ascendente da vida, no sentido de buscarmos o nosso aperfeiçoamento, de buscarmos a nossa melhoria e de buscarmos o refazimento íntimo. Portanto, se você quer ir para um planeta mais feliz,
Você tem que fazer mudanças íntimas muito grandes para ser melhor. Buscar fazer o bem e deixar um caminho de luz por onde você passa. E assim, construindo essas possibilidades, você vai estar realizando o melhor possível ao longo da sua caminhada, ao longo das suas etapas evolutivas. Por isso, cada um de nós temos que fazer com que estejamos melhores, estejamos em condições melhores, estejamos em possibilidades melhores, para evoluirmos e para construirmos um mundo íntimo melhor. E com isso, se a gente não conseguir ir para um planeta mais feliz, fiquemos felizes por ter tornado o nosso planeta mais feliz, mais produtivo e mais humano. Entendendo desta forma, precisamos rever muitos de nossos conceitos e mudarmos as nossas atitudes frente aos fatos e frente à nossa vida, pois cada uma de nossas ações representa um tijolinho na edificação de nosso próprio futuro. Portanto, a edificação da nossa felicidade começa agora. Devemos agir no sentido de fazer o bem acontecer nos nossos caminhos e a todo instante, e começaremos a edificar um planeta mais feliz ainda nesta existência. Veja bem, cada um de nós temos que estar sempre colocando um tempero a mais no nosso dia e impulsionando melhor as nossas condições evolutivas, procurando e não fazer com que o melhor aconteça no nosso caminho, aconteça na nossa existência. E aí, procurar agir no sentido de fazer o bem acontecer sempre em nossos caminhos. É um treino que nós vamos fazendo. A cada momento, vocês viram aqui anteriormente que tem várias etapas que nós temos que observar, e com isso, passo a passo, nós vamos procurar construir, vamos procurar edificar, vamos procurar realizar algo mais sublime, algo mais transcendente, para que tudo aconteça da melhor forma com a gente. Por isso, é importante fazermos sempre reflexões, lermos boas obras que nos impulsionem, que nos faça valorizar a existência e a caminhada. Façamos o melhor possível, para que o melhor possível esteja sempre vindo ao nosso alcance, vindo sempre nos impulsionar, porque um futuro transcendente nos espera. E se nós estivermos bem preparados para ele, certamente teremos a possibilidade de vencer a nós mesmos na conquista de um mundo melhor, na conquista da felicidade maior. Que a paz e a luz das esferas siderais desçam sobre nossos corações, nos impulsionando para as realizações excelsas do bem em longo da nossa existência.